noite, irmãos e irmãs. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, neste final de semana, de ter conhecido os irmãos e revisto alguns, e adorar a Ele, juntamente com vocês como igreja. Também sou grato pelo cuidado, pelo carinho, irmão Lucimar, irmã Sandra, pastor Rafael e sua família, e toda a igreja. Vocês podem continuar orando por nós, nossa vida, o nosso ministério. Pode também nos acompanhar. Hoje de manhã mostrei aí o canal, a nossa página no YouTube. Você pode também nos acompanhar através do Instagram. É fácil demais. Faculdade Batista Lopes, só isso. E aí você vai ter informações constantes. Também o nosso site, aí você tem todas as informações lá dos nossos cursos, das nossas programações, e também pode acompanhar a minha esposa através de canais como o Spotify. Ela tem 2 álbuns de músicas de sua composição, e que está lá disponível no Spotify. Mas eu agradeço a Deus por esse privilégio. Nós estaremos voltando hoje para São Paulo e direto iremos para o aeroporto, voando para Fortaleza, para 2 compromissos em Fortaleza. Então olhe por nós, tá bom? Muito bem, o pecado persevera. Foi assim que nós começamos a nossa caminhada. O pecado persevera lutando não somente para influenciar, mas para retomar o controle da vida daqueles que foram arrancados de suas garras pela interdição de Deus em Jesus Cristo. Então, nós vimos isso na primeira noite, a noite de ontem. Ele não se dá por vencido, pois ele possui, ou melhor, ele não possui outra visão e ação a não ser em sintonia com o sistema deste mundo dominar e afastar a criatura, o ser humano, de seu Criador. Isso é interessante nas Escrituras. Eu não sei se você já percebeu, mas as Escrituras começa e termina, e o tempo todo fala de Deus como o Criador e sustentador da realidade. Lembra o primeiro verso das Escrituras? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E mais do que qualquer outra coisa, o que as Escrituras fazem neste verso é apresentar um referencial absoluto, pois Deus, como Criador, determina o propósito, a existência e todas as demais coisas para tudo aquilo que Ele criou. Então as Escrituras insistem com a apresentação de Deus como o Criador e o governador da criação. E a natureza pecaminosa, o pecado promovido por ela, tenta afastar o ser humano do seu Criador. Esse é o seu trabalho. Tenta fazer ele viver voltado para si mesmo, sem considerar Deus e seus princípios. Por isso, nós lidamos com uma batalha em nosso ser. No entanto, o que vimos hoje pela manhã, a salvação graciosa concedida por Jesus Cristo veio para ficar. Não é a salvação de parte de nosso ser ou parte de nossos dias, mas de nossa totalidade, o que inclui toda a nossa realidade, o pensar, o sentir, o falar, o agir, o reagir,
tudo em meio aos relacionamentos existentes. Todos os relacionamentos que temos. Tudo se dá por meio dos relacionamentos. Com o Criador e, consequentemente, com as pessoas. Nós fomos tirados de um estado letárgico espiritual que nos incapacitava a enxergar, a entender e a nos relacionar com Deus. Obrigado, meu irmão. E a partir de então, nós entramos em um processo. A partir desse momento, que nós fomos tirados desse estado letárgico, que fomos convertidos ou convergidos a Jesus Cristo, nós entramos em um processo de reaprendizado contínuo, a fim de viver pelos princípios de nosso novo Senhor. E é isso que Paulo quer dizer com não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a ideia. A vida, a partir do momento de nossa conversão, se resume em um reaprendizado. Nós pegamos tudo aquilo que vivemos até o dia de nossa conversão, não importa a idade. Se criança com 5, 6, 9, 10 anos, se jovem, ou se adulto, ou se na terceira e melhor idade, como alguns afirmam. Nós pegamos tudo o que vivemos, tudo que nos influenciou, tudo que nos formou, tudo aquilo que nós somos e temos, e reaprendemos a viver a partir do Evangelho. Vamos rever todos os nossos conceitos, todas as nossas realidades, todos os nossos relacionamentos. Por isso que nos versos de 1 a 11, em Romanos 8, e você pode abrir sua Bíblia em Romanos 8 e deixá-la ali, Paulo fez a afirmação convicta acerca da salvação, acompanhada de várias condicionais, como nós vimos hoje pela manhã, que identificam e confirmam o novo estado daquele que está em Cristo. Versos 9 a 11, especialmente, você vai ver Paulo dizendo: se pelo Espírito. Então, se é fato que nós estamos em Cristo, o Espírito habita em nós, e se o Espírito habita em nós estamos num processo de mudança de vida. As coisas têm que mudar. Agora, como consequência dessa nova realidade, da perseverança da salvação, Paulo destacou no texto a perseverança da santificação, nos versos 12 a 17. Eu quero reler esses versos com vocês. Nós já lemos hoje na abertura. Eu quero reler. Diz assim, Romanos 8, 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, e você lembra o que nós já chamamos a atenção para o texto, o que é carne? Não é simplesmente corpo, mas é nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. E é isso que Paulo está no texto chamando de carne. Então, se vivermos, voltando para o texto, verso 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos,
também com ele seremos glorificados. Paulo continua a destacar a nova realidade sob a influência do Espírito Santo, que obrigatoriamente acarreta mudanças profundas e definitivas na vida da pessoa. Não são coisas passageiras, não são coisas pontuais, mas são coisas para durar. A partir da salvação em Cristo, como fruto desta salvação, nós entramos em um processo contínuo de santificação. É a perseverança da santificação. Você notou na leitura desde manhã quantas vezes Paulo fez menção ao Espírito nesse texto? Você percebeu? Acompanhe para você ver. Olha o verso 2 de Romanos 8. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha o verso 4 a 6. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E aí os versos 9 e 11 que foram citados por mim aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí ele continua no verso 9 e 11, novamente citando o Espírito. Ele apresenta uma tese no início: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a partir daí, Paulo chama a atenção para a presença ativa do Espírito Santo na nossa vida. É o direcionamento do Espírito, em contraste com a carne, em contraste com a natureza pecaminosa. É por isso que no verso 12, o verso que relemos agora, Paulo vai afirmar que não somos devedores à natureza humana, à natureza pecaminosa, pois não estamos mais à mercê dela. Isso mudou. Agora estamos à mercê do Espírito, definitivamente. Isso quer dizer que a natureza pecaminosa não está em nós? Não, ela continua. Isso quer dizer que ao continuar, ela continua a nos influenciar, ou pelo menos a tentar nos influenciar? Sim, é exatamente isso. E todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós agimos com ira, com maledicência, com raiva e qualquer outra coisa, que fazemos contrário aos princípios do Senhor, nós estamos dando vazão à natureza, que Paulo chama no texto de carne. É sinal de sua influência ainda, de sua insistência. Mas nós não somos mais escravos dela. E nós podemos mudar gradativamente. E é isso que ele vai nos apresentar. Agora estamos à mercê do Espírito, definitivamente. E então eu quero chamar a sua atenção para duas coisas principais nesse texto. No verso 13, a primeira coisa que Paulo vai evidenciar aqui é que pelo Espírito Santo nós mortificamos a influência da velha natureza. Olha novamente o verso 13. Porque se, mais uma condicional, viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Isso quer dizer que você vai morrer. Mas isso não quer dizer somente que você vai morrer porque o pecado continua em nós, e como nós já vimos, nós caminhamos de fato a cada dia para a morte, porque estamos envelhecendo e perdendo vida. Não somente isso.
Isso quer dizer que se nos deixarmos levar pela influência da carne, mesmo sendo do Senhor, nós vamos experimentar indícios de morte em nossa vida. Casais experimentam isso brigando, às vezes chegando à separação. Isso também é experimentado através de sentimentos, de desistências e às vezes de desesperança e tantas coisas ruins que assaltam a nossa vida em determinados momentos. Então Paulo também está fazendo referência a esse tipo de morte, gostos de morte, morte de vida, morte de relacionamentos, morte de ânimo, morte de trabalho, morte de perseverança. Paulo está dizendo, se nós nos deixarmos levar pela influência da carne, pela influência da velha natureza, da velha senhora que nos comandava, nós vamos experimentar morte enquanto vivemos. Mas olha o que ele diz na parte final do texto, no verso 13. Mas, e aí vem mais uma condicional, se pelo Espírito, e Espírito aqui é Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Há uma tarefa a ser realizada para os que estão em Cristo. Nós devemos mortificar os feitos do corpo, matar a influência da antiga natureza, possível através, como diz o texto, do Espírito que habita em nós. O poder é dele, o poder não é nosso. Se Deus se retirar e nos deixar à mercê de nós mesmos, sabe o que vai acontecer, ou o que aconteceria? Nós voltaríamos à escravidão de nossa natureza. Nós voltaríamos àquela morte que vimos em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, morte em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, graciosamente, a partir do momento que nos salva, nos conduzindo a Jesus Cristo, o Espírito Santo como selo de Deus, vem em nós e habita em nós definitivamente. Então Ele não nos deixa só. Ele não nos entrega a nossa própria sorte. É pelo poder do Espírito que nós podemos mortificar os feitos do corpo, a influência da natureza. Mas, por outro lado, se é pelo poder do Espírito, isso quer dizer, se é pelo poder de Deus, o que revela graça, perceba que Deus não nos deixa sem parte nisso. Ele não diz para nós, olha, eu te salvei, pronto, você agora está em Jesus Cristo, hoje foi o dia de sua conversão, agora daqui por diante não se preocupe, você não tem nada para fazer, pode deitar numa rede e ficar tranquilo. Aliás, o irmão hoje me propôs deitar numa rede e eu disse não, porque eu gosto muito e eu corro risco de nem empregar, então eu vou ficar na cama mesmo. Ele não diz isso, não precisa fazer nada, não, pode viver do jeito que você quiser, porque você já está salvo, então viva do jeito que você quiser, satisfazendo os desejos do seu coração. Deus não fala isso para nós, porque quem falava isso era a velha natureza. Pode viver do jeito que você quiser, satisfaça os desejos do seu coração, cobice para atender esses desejos. Não, o Senhor nos salva graciosamente. Ele coloca em nós o seu poder, que é o Espírito Santo, que age através daquilo que Ele revelou, que é a palavra, o Evangelho. Mas Ele nos chama à consciência. É como se Ele nos pegasse, colocasse no banco e dissesse, preste atenção, eu salvei você.
Agora você tem que me adorar. E como que você me adora? Vivendo do jeito que eu quero, aprendendo os meus princípios para a vida e aplicando esses princípios em sua vida. Se você foi salvo por mim, tem que viver do jeito que eu quero, porque você não foi salvo para viver do jeito que você bem entende. Você agora tem um novo Senhor sobre você, não é mais a sua velha natureza, é o Senhor Jesus Cristo. Consegue entender? Então Deus nos chama ao serviço, Deus nos chama para matar a influência da natureza em nós. A graça de Deus em Cristo, doando-nos a salvação, não implica, meu irmão, minha irmã, em ausência de cuidados ou de zelo no obedecer aos princípios de Deus. Ao sermos salvos, nós não fomos, como eu disse, deixados à mercê de nós mesmos. Não foi implantado em nós uma vida de frouxidão moral. Não. Ao contrário, nós fomos salvos para viver aquilo que já foi estabelecido por Ele. Paulo fala sobre isso em outros lugares. Eu quero chamar por 2 momentos a sua atenção para um texto em outra carta. Efésios capítulo 2, eu já citei Efésios 2, de 1 a 3, mas eu quero ler somente o verso 10. Olha o verso 10 comigo. Efésios 2, verso 10. Depois nós vamos voltar para Romanos e para Efésios. Tá bom? Efésios 2, 10. Olha o que ele diz, depois de dizer que nós fomos salvos pela graça de Deus. Então ele diz o seguinte no verso 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, fazendo menção às boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Interessante. Paulo está demonstrando qual é o resultado da salvação. Ele começa com aquele quadro terrível que nós vimos, de que a pessoa, todo homem, toda mulher vive no estado de morte, seguindo o sistema deste mundo e sendo influenciado por sua natureza. Mas do verso 4 ao 9, ele vai dizer que nós fomos salvos por Deus graciosamente em Jesus Cristo. Isso é graça. Mas aí no verso 10 ele vai dizer qual é o resultado. Quer dizer, se você foi salvo por Deus em Cristo Jesus, foi salvo para viver as boas obras, um novo estilo de vida, uma nova realidade, que segundo o texto, Deus já preparou de antemão. E esse antemão, ele faz referência ao que ele escreveu no capítulo 1. Quer dizer, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu o estilo de vida que você deveria ter, aquilo que ele requereria de você como salvo. E ele afirma: nós temos que andar nessas obras, nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. A tarefa é de mortificar os feitos do corpo, matar as práticas que resultam da influência do pecado em nós. É uma dinâmica. Mas pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu mato isso? Paulo faz menção, eu não vou ler o texto, eu vou fazer menção ao texto. Paulo escreve sobre isso objetivamente, também na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, eu não vou ler, quando ele fala do despojar e do revestir. Lembra? E ele faz menção ao despojar e o revestir, lá em Efésios. Ele diz que esse despojar, jogar fora e revestir, aconteceu no dia de nossa conversão. E que isso tem de ter continuidade em nossos dias. Ele não restringe o despojar e o revestir ao dia de nossa conversão, mas ele diz que lá que nós o fizemos, foi lá que nós começamos, e a partir dali
temos que ter uma vida coerente com o que recebemos do Senhor. Então, é uma dinâmica constante, é o que ele vai falar no restante da carta aos Efésios, de jogar fora, diante das situações que nós estamos, diante das situações que nós enfrentamos, em qualquer que seja o contexto, com qualquer que seja, qualquer pessoa que seja, nós temos que, diante daquilo que aprendemos do Senhor, temos que jogar fora, nos desfazer daquilo que a nossa natureza antiga, natureza pecaminosa, nos movia a fazer, e temos que assumir uma nova postura, uma nova realidade. E aí Paulo dá vários exemplos lá, práticos, que mostram isso. E um desses que ele dá, que eu gosto de citar como exemplo, porque mexe com todos nós, é: não saia da vossa boca, lembra? Nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e que traga benefícios para as pessoas. Isso é um exemplo. Quando você está com alguma pessoa, quando você está conversando com alguém, quando você está discutindo com alguém, e aí a pessoa fala alguma coisa que você, e aquilo te fere, com razão ou sem razão, com intenção ou sem intenção da outra pessoa, e aquilo fere você, o que a sua natureza, que é igual a mim, vai dizer para você? Seja gentil. É isso? É isso que a natureza vai dizer? Não. O que ela vai dizer para você? Como é que pode? Vai deixar? Quem é ela para dizer isso? Quem é ele para dizer isso para você? Imponha-se. Não é assim? Não é assim que cada um de nós lida com sua natureza? Quando a pessoa está no Senhor, e agora tem o Espírito Santo na sua vida, a sua natureza vai imediatamente tentar fazer você, a pessoa, reagir da mesma forma como fizera, e da mesma forma que todos agem. Mas o Espírito Santo vai trazer o Evangelho à mente, e vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que machuque. Que saia da sua boca tudo aquilo que edifica, segundo a vontade do Senhor. Mas a gente não tem que lutar às vezes? Porque a nossa inclinação não é vomitar palavras e ferir o outro e fazer o outro se calar e sair por cima. Essa é a nossa inclinação. Mas o Espírito Santo vira para nós com o Evangelho e diz: você não é senhor de você. Você tem um novo Senhor sobre você. Não pode fazer. Não pode fazer o que você quiser. E agora estou falando para você. Consegue entender? Em Cristo, você não, pegando esse exemplo, você não pode falar o que bem entender. Conteúdo e forma. Você tem que falar o que edifica. Em Cristo, você tem liberdade para falar o que edifica. Senão, você tem que engolir. Em Cristo, é Ele quem manda. Não eu, não você. É assim que a gente mata a influência da natureza pecaminosa. Essa dinâmica, dia após dia, de ser recordados e orientados pelo Espírito Santo e jogar fora, e quer dizer desistir, falar não para a natureza, não para a inclinação carnal. E é isso que o Evangelho me diz, é isso que o Espírito me orienta, é isso que eu tenho que fazer. Isso se dá com perdão,
isso se dá com o trabalho, isso se dá com qualquer coisa na vida, dentro e fora da igreja, a começar em sua casa, a começar em seu relacionamento conjugal, passando para o relacionamento com seus filhos, passando para o relacionamento com seus pais, com seus irmãos e com todas as demais pessoas, não importa quem seja, em Cristo, nós temos que viver do jeito que Ele nos orienta. Então temos que matar a influência dessa natureza. É uma tarefa necessária, como diz o texto, para que experimentemos a vida. Ele diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É uma certeza, não é uma dúvida que ele está colocando, é uma certeza. Você vai experimentar a vida, do mesmo jeito que ele diz que se você viver pela influência de sua natureza, mesmo salvo, você vai experimentar morte. Se pelo Espírito você aplicar os princípios de Deus à sua vida, você vai experimentar a vida, mesmo enfrentando dificuldades. Para Paulo, o pecado é a fonte de toda energia no interior do homem que o leva a praticar aquilo que conduz à morte, impossibilitando de experimentar a vida. Por isso essa fonte precisa ser aniquilada, mortificada, e isto só é possível somente por meio do Espírito de Deus em nós. Somente pelo Espírito de Deus esta energia pode ser destituída de sua força. Por isso Paulo diz no capítulo 6, eu vou ler para vocês, verso 6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porque essa era a nossa realidade antes da conversão. Não é uma tarefa fácil. É fácil? Não. Mas é possível pela graça de Deus. Você consegue enxergar a graça divina estabelecendo uma fórmula para que a nossa rebeldia seja transformada em fidelidade, uma fórmula para que a nossa imundície seja transformada em santidade, a fim de que o nosso relacionamento com Deus seja efetivado e aumentado, uma fórmula para que experimentemos a vida em Cristo, que nos liberta da escravidão, da amargura, da inveja, do egoísmo, da preocupação com a imagem, da necessidade de ser alguém e tantas outras coisas que escravizam e angustiam a nossa alma. As pessoas estão angustiadas, as pessoas sofrem pela preocupação com a sua imagem, pela preocupação com o pensamento e com o que os outros pensam acerca dela. Paulo diz que pelo Espírito devemos mortificar a influência da velha natureza. E a segunda coisa que ele vai dizer no restante do texto, no verso 14 a 17, é que pelo Espírito somos convencidos de nossa ligação com Deus. A perseverança da santificação se dá pela direção do Espírito Santo em nosso viver. A nossa filiação em Deus é trabalhada em nós, produzindo convicção e consequente serenidade na expectativa do que está por vir. Olha o verso 16. O próprio Espírito, falando do Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é fantástico. Isso incomoda muita gente. Sabe, você já ouviu isso de pessoas que não são do Senhor? Como que você pode ter certeza que é salvo? Como que você pode sentir isso?
Você já viu a diferença de um funeral, de um salvo para um não salvo? As pessoas acham lindo, mas elas ficam intrigadas. Eu já perdi a conta de quantos funerais eu fiz, como pastor. Isso sempre acontece. Quem não é do Senhor fica olhando, observando, acha lindo aquela serenidade, mesmo com a tristeza e tal, mas aquela calma, aquela paz reinando, uma convicção que intriga elas. Como assim, mas como que pode saber que a pessoa está salva ou que vai rever a pessoa? Aí a gente responde para a pessoa: olha, a gente sabe porque está escrito nas Escrituras. Está aqui, ó. Tá. Agora, a gente sente. Eu posso te dizer que eu sei, porque está no texto. E você pode ver o texto comigo. Agora, eu posso dizer para você que eu sinto essa convicção, mas não sei como explicar para você. Eu sei até como se dá isso, ou por que se dá. Está aqui, ó, o Espírito Santo testifica com o meu espírito, com a minha alma, com o meu ser, que eu sou filho de Deus, me dando convicção disso. Como que ele faz isso, eu não sei. Eu não sei se ele senta na cadeira e vira para o meu espírito e diz: e aí, beleza? Você está tranquilo? Lembra aí, fica calmo. Eu não sei se ele, como ele faz. Eu sei que faz. E a gente tem essa convicção, porque o Espírito do Senhor testifica com o nosso interior que nós somos filhos de Deus. Se Deus, irado por nosso insistente pecado, deixássemos a restaurar a nós mesmos, a nossa condição seria terrível, seria lamentável. Mas Ele graciosamente nos concedeu a assistência de seu Espírito, de modo que ninguém precisa se desesperar, pois a sua graça é suficiente para nós, e através do Espírito Santo podemos ser aperfeiçoados em nossa fraqueza. Por isso, a exortação antiga nas Escrituras, para crermos no Senhor, assumindo nossa dependência e agirmos em conformidade com a tarefa que Ele nos dá, para sermos bem-sucedidos em tudo. Veja, mais uma vez, e Paulo está falando isso o tempo todo, ele não nos dá simplesmente a tranquilidade da salvação e da presença do Espírito, mas Ele nos ensina e nos exorta, em meio a essa realidade, a agirmos, a reagirmos com gratidão em nosso coração, seguindo o que o Senhor estabelece para nós. Por isso nós encontramos textos, eu vou ler para vocês alguns textos, tá bom? Só para relembrar, poucos, só dois textos e mais um, 2 do Antigo Testamento, e reler o texto que nós estamos considerando. Ouça, só ouça. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Eu acho incrível esse texto de Deus para Josué. Eu falo com os homens, brinco falando sério, ou ao contrário, falo sério brincando. E Deus, é como se Deus, eu leio esse texto, para mim é como se Deus dissesse para Josué assim: seja homem, seja homem, recomponha-se, deixe de medo e faça o que você sabe que tem que fazer. Eu não mandei? Então faça. E é o que ele está dizendo: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado, preste atenção, de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde
roda dos escarnecedores, não, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que Deus falou para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lembra do texto? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora olha o texto que nós estamos considerando: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Em todas essas exortações revela-se a necessidade de nos curvarmos ao Senhor, admitindo nossa fraqueza, glorificando ao Senhor por sua grandeza, por sua graça, e vivendo aquilo que cremos por meio da obediência, no cuidado para com o pecado e na prática daquilo que é santo e digno de louvor. Nós temos que viver com resposta e gratidão ao Senhor, de acordo com aquilo que Ele nos ensina. Uma vida de santidade. Você está pronto para perseverar na santificação? Feche seus olhos e responda ao Senhor. Você precisa responder ao Senhor. So